Então a gente estava conversando sobre, né, de que maneira o sistema eleitoral ou o sistema político ele é completamente alheio às nossas vidas, mas se gera a ilusão de que não é. Então, qual que é a relevância da gente ter discussões políticas se isso não é traduzido em atos nas nossas vidas que possam impactar as coisas? Nenhuma. Percebe como isso tira poder da tua própria vida ou poder de que as pessoas se associassem, se reunissem para fazer coisas que efetivamente pudessem, por exemplo, transformar a educação dos filhos delas, poder escolher, às vezes, comprar uma terra e poder ter decisões. A ilusão do, por exemplo, o voto obrigatório, que você tem que ir lá e votar, e que você terceiriza a educação do teu filho para o governo, ou terceiriza a saúde, a segurança, e daí tudo é culpa dele e você não pega o protagonismo para você também. Você não tem nenhum protagonismo, nada. Então as discussões, o que acontece nos jornais e as discussões políticas, isso é o único sentido. Por que nós, as pessoas de modo geral, se envolveriam nisso? Para ter um sabor extremamente ilusório do que seria ter participação efetiva, sem ter. O sentimento de não ter participação efetiva, ele é tão agressivo, ele é tão frustrante, que mesmo você não tendo nenhuma relevância no que está acontecendo politicamente, todo o modelo cultural nas notícias, nas discussões coletivas, colocam como se você tivesse. Assim. Você é fundamental. E você não é, não serve pra nada, assim, né? Obviamente, isso não tem nada... Aquele sistema vai continuar do jeito que ele é, o Estado não para de aumentar de tamanho e nada do que você fizer politicamente nesse sentido vai alterar alguma coisa nesse sentido. Não vai. Mas isso é uma verdade não contemplada de modo geral, que é a verdade que os grandes teóricos anarquistas, por exemplo, viram há muito tempo atrás, né? Kropotkin, Proudhon, Bakunin, entre outros, né? de que não é por aí a saída. De que realmente a gente perde força espiritual até, no sentido se enveredando por certos caminhos que não tem nada a ver com você, assim, de certo modo. É curioso. Claro que o ambiente político, social e econômico do país te influencia, mas, por outro lado, isso tira de nós a nossa capacidade de ter uma experiência não filtrada do mundo. Tipo aqui, assim, né? Sei lá, se você está realmente em contato de volta, assim, com o teu corpo, com a natureza, ou se você consegue desvencilhar de toda essa falsa realidade de aparências que é projetada continuamente em cima das pessoas, o que você sente em relação à vida? Quais seriam os teus pensamentos? Né? Ter um contato íntimo, pessoal, imediato, isso é completamente diferente. Isso te coloca num lugar, num protagonismo completamente outro, muito diferente do que se propõe. Você não é um cidadão, um número completamente relevante. Não, você é você, porque é a tua vida. E você se torna, digamos, você entra em diálogo pessoal com o universo. E não com uma realidade abstrata da qual você não tem voz. Assim, né? Você assume realmente um papel de ser protagonista da tua vida, assim, de ser capaz de tentar mudar alguma coisa, assim. Sim, sem precisar mudar uma realidade que não te diz respeito, de certo modo. É como se fosse... Por que você vai jogar um jogo dentro de regras que não foram estabelecidas por você, que você tem pouquíssima capacidade de afetar de alguma maneira, e onde as suas cartas são dadas sem você ter escolha, por exemplo. Assim, né? Não é favorável, não é um cenário favorável. Né?
Acho que muita gente não se adequa, né? Por exemplo, eu não me posiciono politicamente, não sou de direita nem de esquerda, e às vezes as pessoas, você tá em cima do muro, você não tem que posicionar, tem que ter... Mas se eu não me sinto, se eu não compactuo 100% nem de um lado nem do outro, tem alguma coisa errada no sistema, assim. Sim, eu não preciso me identificar com um dos dois. É porque é irrelevante, né? É como o Dmitry Orlov, que ele é um escritor americano. Hoje ele é americano, mas ele nasceu na Rússia, na antiga União Soviética. Ele escreveu alguns livros sobre o colapso da civilização, né? E aí ele comentou em alguns escritos dele como é que era a vida política dos membros da União Soviética, das pessoas um pouco antes, né, do colapso, assim, em 1991 e tal. E ele dizia que as pessoas eram completamente indiferentes ao que estava acontecendo, porque elas sabiam que não tinha nenhuma relevância para elas, que elas dedicarem a atenção delas aos políticos e ao que estava realmente sendo feito, isso não dava poder para elas. Ao contrário. Então, que os jornais coloquem as manchetes da vida política nas primeiras páginas e que a gente siga isso opera em detrimento da nossa experiência, porque isso, digamos, é uma seleção muito arbitrária de quais fatos são os mais importantes para a nossa consciência. Talvez não sejam os mais importantes, talvez os fatos mais importantes sejam de que se você tiver uma experiência de DMT, em 15 segundos você vai ter a visão direta de uma realidade hiperdimensional que vai te mostrar milhões de outros mundos e vão colocar esse mundo na verdadeira perspectiva de um plano muito maior de realidade. E isso é infinitamente mais importante, assim. Ou que quando você desce do teu apartamento, você vê uma pessoa passando fome, por exemplo. E isso, que são os fatos banais da vida cotidiana, as pessoas caminham perto disso e não fazem nada, porque já existe um condicionamento forte para que isso seja completamente relevante, mas não é. Porque pensa, essa pessoa que está passando fome pode ser você. Se você não tem as pessoas próximas que te ajudassem, você poderia estar ali, assim. Como é que você responde a isso? Esses são fatos infinitamente mais importantes, né? Coloquei os dois extremos de um espectro. Sim. Então, o problema da gente simplesmente receber passivamente as coisas, e a gente vê isso como um sintoma no YouTube, né? A quantidade de canais imbecis, por exemplo, assim. Os top 10, top 20 que tem, a maioria é conteúdo raso. Assim. Mas por quê? Porque existe uma tendência muito forte de se dissolver enquanto consciência, de se tornar menos consciente, porque quando as coisas se tornam difíceis, você não quer olhar diretamente para elas, é difícil. Então você busca, através das regressões espirituais mais rasas, dissipar a tua consciência, tua percepção, tua faculdade crítica e do humor até mais grosseiro, né? Então isso é um sintoma do que vai acontecendo no processo cultural. Se distrair consumindo algo que te tire dessa realidade mesmo e te leve para um lugar muito mais fácil, vamos dizer assim, de viver, ou de dar risada de algo bobo, ou enfim. O trivial pelo trivial, a cultura das massas. Se reflete a televisão aberta também, o próprio YouTube, os jornais sensacionalistas, enfim. É porque isso é um substituto para a cultura genuína. E a cultura genuína é as pessoas se relacionando de verdade.